Meus amados, graça e paz a todos. Domingo, 29 de março. É uma hora que nós estaremos nos preparando para ir ao templo, mas em função das circunstâncias que são do conhecimento de todos, aqui nós estamos como Igreja do Senhor, para nos anunciar a palavra dele, aquilo que o ser humano precisa ouvir, nós precisamos ouvir. Exatamente a palavra de Deus, o recurso de Deus, a esperança de Deus, a resposta de Deus. Eu quero nesta tarde começar esse pronunciamento meditando no Salmo 119, versículos 92 e 93, que diz assim: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Por isso, é a razão pela qual nós não temos como nos afastar da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que vive eternamente, que tem poder para fazer aquilo, propósito para o qual é enviado. E eu quero nesta tarde meditar com você sobre propósito. O ser humano tem um propósito, cada um tem um propósito na sua vida. Alguns até têm propósitos que são justos, que são legais, propósito da família, do emprego, da formação, de uma conquista. Mas há um propósito que esse não pode ser esquecido em momento algum para ninguém. Exatamente o propósito de olhar para o Senhor, de olhar para o que diz as Escrituras Sagradas, aquilo que nos alimenta, que nos orienta, que nos faz crer em tudo que está registrado, em tudo que Deus fez e ainda fará. Por isso, nesta tarde, eu quero meditar com você a palavra de Deus mais uma vez, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 24 e depois 35 e 36, que diz assim, versos de 21 a 24. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está morta, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Verso 24 eu quero repetir. Jesus foi com ele. Versos 35 e 36. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Queridos, Jesus havia voltado da cidade de Gadara, da província de Gadara, onde ali ele havia curado um homem que tinha uma legião de demônios, dormia nos sepulcros, andava gritando, muito nervoso. Jesus, então, chegando ali em Gadara, repreendeu aquela legião de demônios que estava naquele homem. E uma legião, na estrutura do exército romano, tinha 6.000 homens. Imagina uma legião de demônios num ser humano. Jesus chega ali e repreende aqueles demônios que saem, ele volta ao seu estado normal, Ele volta então para a Galileia. Chegando a Galileia, uma multidão então chega próximo de Jesus, como sempre, E nesta multidão viu um homem de nome Jairo, que tinha um grande problema, uma grande dificuldade. A sua filha estava em casa, muito doente, à beira da morte. Então ele chega ali e ele fala com Jesus: mestre, a minha filhinha está muito doente, está à beira da morte, vamos à minha casa, faça alguma coisa, E nesse instante então, em que já ele falava com Jesus, há um outro milagre. Uma mulher que tinha 38 anos, sofrendo uma hemorragia muito grande. Então, sabe que Jesus estava ali, ela foi até ele, que ela dizia consigo mesma: eu só quero tocar nas suas vestes para que eu seja curada. E o texto diz, sem delongar muito, de que quando ela tocou nas vestes de Jesus, aquela hemorragia cessou, ela parou.
Então depois Jesus volta para Jairo, né? Então começa a conversar com ele. Aí chegam todos da sua família e dizem: olha, não incomodes mais o mestre, a tua filha já está morta. Jesus, então, vendo a incredulidade, a falta de esperança daquelas pessoas diante daquele pai aflito, né? Disse: Jairo, não temas, não se preocupe, crê somente. Você veio me buscar com um propósito, você tem um foco. Eu pergunto para você: que propósito você tem na sua vida? Que foco você tem na sua vida? Você tem mantido este foco de forma determinada, assim como este homem fez aqui, quando foi procurar Jesus, para que curasse a sua filha? Queridos, para que nós possamos ter o foco, em primeiro lugar, é preciso que haja humildade. Às vezes nós temos um foco, um propósito, um objetivo, mas nós não somos humildes. Achamos que somos autossuficientes, podemos fazer do nosso jeito, que vai dar certo, e não dá. Mas aqui então Jairo, que era um dos principais da sinagoga dos judeus, encarregado da cerimônia judaica, de algumas atividades na sinagoga, ele prostrou-se aos pés de Jesus, diz o verso 22. Então ele veio, cheio de posição, ele humilhou-se daquela posição, esvaziou-se de si mesmo e prostrou-se diante de Jesus. Prostrou-se aos pés de Jesus. Postura de humildade, humilde. Eu não sou nada, que ele está dizendo, eu não sou nada, Senhor. Eu sou alguma coisa lá na sinagoga, mas aqui eu não sou nada diante desse problema. Mas o Senhor o Senhor pode. Então, queridos, primeira coisa, nós aprendemos com esse texto: se você tem um propósito, você tem um objetivo, não esqueça da humildade. Ele diz que Deus exaltará os humildes. Os humildes serão exaltados. Portanto, nós vemos neste homem aqui, primeira coisa nele, humildade. Dentro do seu foco, do seu objetivo, ele foi humilde. Segunda coisa, queridos, nós temos um foco, um objetivo, temos também que ter determinação. Determinação. Não se pode almejar alguma coisa, buscar alguma coisa, sem que seja determinado. Não importa as circunstâncias, mas a determinação ela tem que existir. Então no verso 23, diz o texto que Jairo insistentemente lhe suplicou. Insistentemente suplicou: mestre, a minha filhinha está muito enferma, ela está à beira da morte. Queridos, tem que haver determinação. A vida cristã também é assim. Se você não tiver determinação, se você não passar por cima das circunstâncias, você não conquista o seu objetivo. Você perde o seu foco. Ele não é suficiente para que você possa chegar à sua vitória. Este homem, Jairo, insistentemente suplicou. O foco exige determinação. Nesse mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versos 47 e 48, também fala de um homem que tinha uma necessidade. Ele era Bartimeu, cego, estava na cidade de Jericó. E Jesus, passando ali em Jericó com a multidão, ele ouviu aquele barulho, aquelas pessoas falando, e ele perguntou: o que está acontecendo aí? O que é isto? Que barulho é este? E disseram para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. Então aquele Bartimeu começa a clamar, começa a gritar. Ele manteve o foco em Jesus, ele manteve o seu objetivo em Jesus. Ele era cego, por uma razão ele ficou cego, depois ele volta a ter a sua visão recuperada. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Naquele instante, Jesus era exatamente a solução para a sua cegueira. Quer dizer para você nesta tarde que talvez você não seja um cego, deficiente visual, mas tem outras necessidades. Você precisa ter a postura de determinação que Bartimeu teve aqui. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o verso 48 diz que quando ele gritava, mandavam que eles se calassem. E ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Ele sabia que Jesus era exatamente a solução para o seu problema, para a sua necessidade. Qual é a sua? Jesus tem a resposta. Jesus tem a solução. Basta você crer, basta você buscá-lo e ser determinado na sua busca. Não vacile, não tenha dúvida. Será que vai dar? Dá. Mas tenha a postura da determinação, da fé em Jesus. E voltando ao texto então, de Jairo. Então, queridos, Jesus então diz para Jairo: Jairo, não tema, crê somente. Você tem que ter confiança. Além de determinação, é preciso crer, ter confiança. É o que Jesus disse para Jairo, Jairo, não tema, crê somente. Então, determinação, humildade e a sua fé em Jesus Cristo. Qual é o tamanho da sua luta? Qual é o tamanho da sua necessidade? A palavra de Deus diz salmista: se não fossem os teus preceitos, eu já teria perecido da minha angústia, porque por eles me tens vivificado. A palavra de Deus é assim. Ela nos eleva, ela nos faz olhar por cima dos montes, ela nos faz ver além da tempestade. Mas é preciso que você tenha acesso a ela, que você pelo menos ouça, que você lê, você medite da palavra de Deus, que tem poder. Portanto, a confiança em Jesus Cristo. Jesus então diz: Jairo, não temas, crê somente. Eu vou à sua casa. Jesus quer entrar na sua casa para atender a sua necessidade. Mas você tem que confiar, você tem que crer, você tem que ter foco e ir buscá-lo. Não rejeite, não fique indiferente, porque ele ainda faz, ele é o mesmo, ele não mudou, ele é o mesmo. Outra coisa mais, quando Jesus chega a casa que está conversando com Jairo, chega da sua família. Não incomodes o mestre, a tua filha já morreu. Cuidado com os obstáculos, cuidado com os desanimados, cuidado com os indiferentes, com os fracos, cuidado com aqueles que não creem em Deus, na sua palavra, em Jesus. Talvez você tenha até a determinação e o foco, mas é preciso que apareça alguém e diga: olha, não tem mais jeito não, desiste disso daí. Cuidado, o diabo também trabalha assim. Procura mais ele não tem mais jeito. Cuidado com ele. Quem tem foco, olha para frente. Quem tem foco, não dá ouvidos a comentários negativos. Você tem um propósito, tem um objetivo, tem uma causa, olhe para frente, olhe para o alto, eu lhe o socorro. Então, Jesus diz para Jairo: não temas, crê somente. E foi à sua casa. E lá ele pede que algumas pessoas saiam, então fica Jesus, Jairo, abanha o menino, ali naquele lugar. Ele diz: Talita, a ti te digo, levanta. Naquele instante, aquela menina que foi informada pelos parentes estava morta. Naquele instante ela levantou-se. Jesus diz: dá alguma coisa para ela comer, para comprovar exatamente o milagre dali de vencer a morte. Amado, só Jesus é capaz de fazer você vencer a morte. Talvez não aqui na enfermidade, mas na eternidade sim. Evangelho de João, capítulo 11, quando Lázaro está enfermo, Marta e Maria mandam dizer: mestre, aquele que tu amas está muito enfermo. Jesus fica 4 dias ainda para chegar lá onde estava Jairo. Quando chega lá, ela diz: mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisto, Marta? Ela diz: eu creio, Senhor. Então você precisa crer também que o seu foco tem que estar em Jesus. Para qualquer coisa, amado. É a palavra dele que garante. Não sou eu, mas é a palavra dele que garante isto. E ela permanece. Ela não deixa dúvidas. Ela não deixa dúvidas. Mas é preciso que você mantenha exatamente o seu foco em Jesus Cristo, na sua palavra. E com certeza, amado, ele vai atender a sua necessidade. Coloque o sobrenatural de Deus no seu foco.
na sua esperança. Jeremias diz lá em Lamentações, para concluir, Jeremias diz: bom é ter esperança, bom é ter esperança. O povo de Deus estava na escravidão, né? O povo sem esperança, aflito, ele dizia: olha, bom é ter esperança. Quando você tem esperança, você não desiste do seu foco. Quando você tem esperança, você se mantém de pé. Você levanta com mais coragem. Estamos vivendo essa pandemia aí que é o assunto da atualidade. Mantenha a esperança que Deus vai exterminar essa vida. Mantenha a esperança que no tempo próprio toda a população estará andando realmente nas ruas, porque o tempo é do Senhor. Portanto, não perca o seu foco. Nesta tarde, Jairo não perdeu, foi buscar Jesus. A mulher da hemorragia foi buscar Jesus. Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele então curou aquele cego que estava ali na cidade de Jericó. Amados, que Deus te abençoe. Que Deus te dê a visão do alto para que você tenha sempre um propósito e o seu foco dirigido para a eternidade em Cristo Jesus. Porque Ele está voltando. Creia na sua palavra. Creia nele, porque você vai ter um encontro com Ele. Que Deus te abençoe. Amém.